Bom dia. Vamos dar início a mais um seminário do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E hoje o seminário, vocês estão vendo aí na tela, é sobre organizações sociais. E quem vai discutir isso com a gente é o Luiz Henrique Proença Soares, que tem uma longa ficha corrida aí, né? Ele foi diretor do SEAD, foi diretor do IPEA, depois foi presidente do IPEA, e agora é diretor de uma organização, ele vai falar melhor, que se chama Via Pública, que atua em uma série de projetos em conjunto com a área pública. O próprio Via Pública é uma OCIP, que é uma das formas de organização social, segundo a lei que estabeleceu esse tipo de organização, né? Eu vou pedir ao pessoal que está nos ouvindo em casa, pela internet, em casa é modo de dizer, né, em qualquer lugar pela internet, que envie suas perguntas para um desses meios, né, oicusp@gmail.com, ou então pelo Twitter, @oic, um tracinho aqui embaixo, inovação, sem cedilha e sem tio, fica aí Novacal. A questão é que as perguntas demoram para chegar, dado o nosso sistema internet, que vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, etc. Acho que daqui só vai para os Estados Unidos antes de chegar aqui, então não é muito imediato, e uma boa parte das perguntas chega depois que acabou a apresentação. Então, quem tiver já alguma pergunta engatilhada, começa a fazer agora, porque a chance dela chegar é maior, né? Então, Luiz Henrique, a única restrição é que a gente precisa falar no microfone por causa da internet, e tem uma câmera que ela é, digamos, teleguiada, que ela pega você, mas também não dá para se movimentar muito, tá bom? Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer ao Mário, a Laura, pelo gentilíssimo convite, e a todo o pessoal do Observatório da Inovação pelo gentilíssimo convite para vir aqui tratar com vocês de um tipo de tema que talvez não seja o tema dominante no Observatório de Inovação, vinculado ou ligado à Universidade de São Paulo, mas com um pé muito forte aqui na Escola Politécnica, na Engenharia de Produção, nas Ciências Sociais, na Economia, etc., que é um tema ligado à inovação na área de gestão pública. Vamos falar então sobre as organizações sociais. Eu vou apresentar a vocês. Deixa eu entender aqui. Muito bem. Eu vou procurar falar em até os 40, 45 minutos que me propuseram os organizadores. Vou falar um pouquinho do contexto, depois em que foram criadas as organizações sociais. Eu acho que é uma coisa importante, especialmente porque a gente aqui está menos interessado nas questões operacionais, e eu suponho que a gente esteja mais interessado nas questões conceituais, como diz a pergunta inicial, por que isto é inovação? Por que este novo formato institucional, o que ele tem de inovador, se é que tem alguma coisa de inovador? Então eu tenho a impressão de que o contexto é uma coisa muito relevante para a gente entender como é que essa ideia nasceu. E no terceiro ponto, na terceira parte, levantar alguns pontos de inquietação e algumas reflexões para o futuro, e acho olhares específicos de quem tem interesse nesse tema, sobre o que está acontecendo na cena pública, né? Muito bom. Então, o contexto vamos, assim, só rapidamente, a gente vai lá para a Constituição de 88, que dentre inúmeros outros aspectos, dentre inúmeras novidades, ela trouxe como um corolário do processo de redemocratização do país, né, de repactuação das instituições democráticas no país. Eu quis realçar aqui 3 aspectos. O primeiro deles foi a questão da garantia de inúmeros direitos sociais
que fizeram parte muito ativa da agenda da redemocratização do país a partir de final dos anos 70, mais especificamente começo dos anos 80. Então, uma série de movimentos na área da saúde, na área da educação, da assistência social, movimento por creche, a organização de minorias ou mesmo de maiorias, né, de grupos específicos na sociedade. Então, tudo isso formou um ambiente de muita organização, de muita mobilização social, e que encontrou na Constituição de 88 a acolhida no sentido de ver estes direitos de acesso a políticas públicas, a equipamentos públicos, estabelecidos como direitos da cidadania e não mais como benemerência ou não mais como gestos de boa vontade, seja do poder público, seja do poder privado, dos setores de entidades sociais, né? O outro aspecto foi a questão da municipalização de inúmeras políticas públicas, né, especialmente as políticas sociais, que estamos falando de saúde, de educação, de assistência social, de várias outras iniciativas, mas nestas áreas em que a municipalização era vista como praticamente um sinônimo de redemocratização. Durante o período militar houve um processo de centralização muito grande na condição dessas e de várias outras políticas públicas. Era um governo autoritário, como todos nós sabemos, então havia uma espécie de uma identificação assim um pouco, não era nem subliminar, era alguma coisa explícita no sentido de dizer, bom, tudo aquilo que está no âmbito do poder local, tudo aquilo que vai para as prefeituras está mais perto da população, já que é a população que recebe esses serviços, então é mais razoável, é mais democrático, é mais transparente, há mais controle social de tudo aquilo que está nas prefeituras ou que é executado pelas prefeituras. Era, enfim, sinal também de uma época, sinal dos tempos. Hoje a gente sabe que esta assertiva comporta, no mínimo, diversas nuances, né? Ou ela, pelo menos sozinha, ela não quer necessariamente dizer democratização. E no âmbito da organização da administração pública houve inúmeras mudanças, inúmeras alterações, e eu quis ressaltar aqui a obrigatoriedade de realização de concurso para ingresso na carreira pública, o que não era uma prática obrigatória até então, e associada à realização do concurso a questão da estabilidade para os funcionários que então passavam por um concurso público e ganhavam então estabilidade no setor público até a sua aposentadoria. A década de 90, né, em seguida a Constituinte de 88, vamos lembrar só do trauma do impeachment do Collor, né, o primeiro presidente eleito, o trauma do impeachment, na mudança de governo para o governo Itamar, e a década de 90 acabou sendo uma década dentre outros fatores também, estou chamando, claro, a atenção para o que nos interessa, de regulamentação de inúmeros dispositivos constitucionais, e, em especial, nestas políticas públicas de caráter social. A lei do SUS a lei 8080 é de 1990, a lei do Sistema Único de Assistência Social de 93, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é de 1996 e assim por diante. Então, foi uma década de uma forte regulamentação, de detalhamento das normas constitucionais que, por sua vez, obedeciam a um movimento social de reivindicação da década anterior também. No âmbito, outra vez, da gestão pública, da administração pública, a famosa Lei 8666, que é a lei de licitações, que todo mundo conhece aqui, que é uma lei absolutamente estruturadora da atividade de gestão pública em qualquer um dos três níveis de poder, né? No nível municipal, no nível estadual, no nível municipal, já que todas as compras, já que todas as contratações devem obedecer aos trâmites e aos procedimentos determinados pela Lei 8666. Em 94, o Plano Real, né, que é uma mudança muito significativa por várias razões, evidentemente porque ele estabiliza o valor da moeda, né, então isso do ponto de vista da cidadania tem um impacto muito grande. A inflação penalizava especialmente os mais pobres, né, os que são mais jovens aqui na sala talvez não tenham muito essa lembrança do que era você receber o salário no dia 5 do mês e o salário no dia 30 do mês valia 40% a menos, 40% a menos, era um caos. Então, para quem tinha acesso à rede bancária, sistema bancário, aplicava o seu dinheiro e ia baixando o dinheiro, né, dia a dia. Ia ao supermercado, baixava um pouco, cobria o cheque, assim por diante. Então, agora, para quem não tinha banco, que era
na grande maioria da população, e para os pobres, realmente a inflação penalizava muito. Então, evidentemente, de um lado, claro que o fim da inflação é um valor inestimável. Para quem viveu o período inflacionário mais agudo, você viver como nós vivemos hoje, ou temos vivido nos últimos 15 anos, numa economia estável, é um valor realmente muito, muito caro, não é muito prezado. Para a população pobre isso não era possível. No entanto, o fim da inflação trouxe tanto para as empresas como para gestores públicos um impacto muito grande e até do ponto de vista negativo. Por quê? Porque estava todo mundo acostumado a trabalhar com inflação alta, então usava a inflação alta a seu favor. Então o Estado, por exemplo, se ele atrasasse um mês o pagamento, e ele tinha toda a condição de fazer isso com seus fornecedores, ele ganhava às vezes 20%, 25%, 30% do valor da parcela. Ele arrecadava impostos numa determinada altura do ano, quer dizer, você regulava o seu fluxo de caixa, de entradas e de saídas, contando com uma inflação alta. Se você era um ator, um agente de mercado articulado, que podia ir para o mercado, você conseguia manter a paridade do seu poder de compra e você depreciava nos elos que estavam jusante dessa cadeia. Então você repassava o prejuízo para frente. No setor público, a inflação era um mecanismo de financiamento público. Então, em seguida, ao final da inflação, os orçamentos públicos, a execução financeira dos orçamentos públicos sofreu um impacto muito forte. Porque o valor, você arrecada 10 no começo do ano, quando chega no fim do ano, 10 continua sendo 10. Certo? Então você deixou de ter, você gestor público que contava com a inflação, deixa de ter esse artifício para poder regular suas contas. É neste âmbito, é neste momento que surge o plano diretor de reforma do Estado, do qual nós vamos falar logo em seguida, porque evidentemente você não faz estas mudanças todas, quer dizer, você não regulamenta toda esta quantidade de aspectos da vida pública sem que isto tenha um impacto grande do ponto de vista da gestão. A Lei Federal das Organizações Sociais, que é o nosso tema central aqui de hoje, a Lei 9637, é uma lei de maio de 98. E ela foi seguida, logo menos de um ano depois, pela Lei das OCIPs. Como disse o Mário, eu trabalho no MOCIP, no Instituto Via Pública, que foi fundado logo em 2001, foi uma das primeiras OCIPs credenciadas pelo Ministério da Justiça. A legislação das OCIPs é um pouco prima da legislação das OS, elas nascem no mesmo momento e muito marcadas pelo mesmo tipo de preocupação, pelo mesmo tipo de postura. Pouco tempo depois, e muito por conta deste processo de estabilização e pela necessidade de você estabelecer um marco legal diferente, responder à crise fiscal com mecanismos que não a agravassem, é editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece uma série de limites para o gasto público, impede que o governante faça gastos que não estejam cobertos pelo orçamento, impede que você passe gastos de um ano para outro, a não ser em casos muito excepcionais, em que você inscreve em restos a pagar, e, para o que nos interessa aqui, coloca uma limitação de 60% da receita líquida corrente, que é o que pode ser comprometido com o pagamento de pessoal. Então, não importa qual é o nível de poder, prefeituras, governos de estado e governo federal, eles só podem comprometer no máximo 60% da sua receita líquida para pagar pessoal. Fora isso, não pode. Não pode, as contas não são aprovadas e há consequências pesadíssimas para o gestor público que desrespeitar também esse aspecto da norma. Também para o que nos interessa aqui, este aspecto é bastante relevante, bastante central. Mas vamos voltar um pouquinho para o plano diretor da reforma do Estado, de 95, porque realmente esta concepção ela é o que embala o nascimento de OS e de OCIPs. Eu tirei isso aqui de um caderno do Ministério, então que se chamava Ministério da Administração e Reforma do Estado, um ministério que não existe mais. O titular era o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, e havia toda uma reflexão a respeito do papel do Estado, a respeito da necessidade de se, enfim, operar um processo de reforma profunda na forma de funcionamento do Estado. Nós tínhamos assistido, enfim, no plano internacional havia uma série de mudanças, o fim da União Soviética, todo um questionamento em cima do estatismo, a experiência da Thatcher, toda a pressão pelo Estado mínimo na Inglaterra, em outros países europeus e mesmo americanos, mesmo nos Estados Unidos. Enfim, então você tinha um ambiente de efervescência internacional em torno do tema do papel do Estado, do tema da gestão pública. E aqui não foi diferente.
Vamos lembrar que o processo de impeachment do Collor também mostrou uma série de fragilidades, uma série de vulnerabilidades no aparato público todo, né? Quer dizer, desde os tribunais de contas, desde o Tribunal de Contas da União, que tomou um susto porque tomou um monte de bolas embaixo das pernas naquele processo todo, o próprio Ministério Público, enfim, todos os mecanismos de acompanhamento do gasto público, o Poder Legislativo, etc., e mesmo a sociedade, né? Quer dizer, de repente, quando a gente acordou, havia um sistema de corrupção montado que acabou levando ao impeachment. E isto levou muitas dessas instituições a se reaparelharem, a treinarem seus funcionários e a estabelecerem um caminho mais virtuoso para exercerem as suas funções. Caso, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, que passou a mandar gente para a Inglaterra, mandar gente para outros países para se qualificar e que, de fato, provocou um salto de qualidade muito grande nestes gestores. Bem, qual era a visão? Isto tudo eu extraí de lá, né, desse texto que eu vou citar daqui a 2 slides. Então você tem uma crise do Estado, é o que se percebe, né, na época, uma crise fiscal, que vem do esgotamento dessa capacidade de endividamento. Você não podia mais, como nos anos 60, início dos 70, você não podia mais lançar a mão do financiamento internacional, não havia mais capitais abundantes no mundo, você não tinha mais a inflação. Então, realmente você tinha que mexer na racionalidade do gasto público para conseguir, enfim, fazer alguma coisa. Esta estratégia de intervenção em que o Estado faz tudo, havia também um questionamento disso por conta de União Soviética, por conta de, enfim, de todo esse movimento de se repensar a administração pública no mundo. E uma crise, portanto, na forma de administrar o Estado, por conta dessas disfunções da burocracia estatal, em que nada podia, tudo era engessado, tudo era muito amarrado. E isso está no texto que eu vou mostrar para vocês, era uma resposta à crítica neoliberal, ao modelo estatista, quer dizer, a reforma do Estado pretendia ser uma resposta ao modelo neoliberal, que pregava o Estado mínimo. Quer dizer, o que está por trás da reforma do Estado não é a aniquilação do Estado, não é o enfraquecimento do Estado, mas é uma distinção em relação às funções do Estado. Quer dizer, eles não se veem, eles não se percebem e eles reagem, os autores de todo o plano diretor de reforma do Estado, que estavam sob a liderança do Bresser na época, e eles reagem a esta postura do Estado mínimo, essa ideologia do Estado mínimo, fornecendo de volta um plano de reforma do Estado que pretendia reforçar a função pública. Então, o que eram as medidas inadiáveis? Um ajustamento fiscal, né? Havia prefeituras, por exemplo, que tinham mais de 100% da sua receita líquida comprometida com folha de pagamento. Então, claro que a capacidade de investimento, de realização de outros gastos de custeio estava totalmente comprometida, e essas prefeituras tinham que ir via mercado para, de alguma maneira, se endividar mais para poder dar conta dos compromissos, ou começava a dar calote, enfim, uma entropia no sistema, não dava certo. No plano do setor da atividade econômica privada, havia uma série de intenções em relação a aumentar a produtividade, aumentar a competitividade da economia brasileira, das empresas privadas brasileiras, investimentos em ciência, tecnologia, etc. Havia, então, como permaneceu durante a década e meia seguinte, ou até hoje, a questão da reforma da Previdência, que é uma questão universal, uma questão que, enfim, preocupa a todos os países e que tem respostas diferentes, segundo o momento social, político e econômico de cada país, e pregava a inovação de instrumentos de política social, no sentido de aumentar a abrangência dessas políticas sociais. Vamos lembrar então a década da regulamentação de saúde, de educação, de assistência social. Você precisava ter instituições públicas que garantissem a efetividade desses direitos, e uma reforma do aparelho do Estado que lhe desse maior governança. Quer dizer, a capacidade de fato implementar aquilo que queria. Um dos não vou chamar protagonistas, mas enfim, um dos atores mais evidentes no processo de impeachment do Collor foi a LBA, a Legião Brasileira da Assistência, que era o órgão de assistência social do governo federal, que estava metido em 1000 encrencas, em 1000 rolos, e que realmente não tinha a menor condição de implementar uma política de assistência social vista como um direito de todos, tivesse um caráter transversal, enfim, que abrangesse a família, etc, etc. Então, isto exigia um Estado que tivesse capacidade de implementar as políticas públicas, quaisquer que fossem elas. 2 slides que eu acho que são muito, eu não resisti desculpem a citação,
mas é que eu acho que eles são muito emblemáticos do que se pensava, né? Acho que a reforma tem que ser entendida, então, um contexto de redefinição do papel do Estado. E este é o modelo central, né? Quer dizer, o Estado deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, ou seja, o Estado não precisa mais ele ser o produtor de bens e serviços, ou de todos os bens e serviços, mas deve fortalecer a sua função de promoção, de regulamentação, de acompanhamento, controle, monitoramento, avaliação, etc., de muitas políticas e de definição do seu conteúdo estratégico. E de outro lado, esse passo em direção ao setor público não estatal. Não é? Quer dizer, fomentar as atividades, trazer entidades do setor público não estatal, setor público por quê? Porque de interesse público, mas não obrigatoriamente estatal, que tradicionalmente atuavam ou atuam em áreas de políticas sociais, na execução de políticas sociais, sem um marco legal que lhes fosse específico. Então estou falando o seguinte, estou falando das 1000 entidades, ou milhares de entidades que promovem ações na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, para ficar nos 3 temas anteriores, e que atuavam e em alguma medida ainda atuam debaixo do formato do convênio, sob o pacto do convênio, que é um instrumento frágil para fazer o controle de alcance de resultados e mesmo de gastos e assim por diante. Então, os convênios são feitos até hoje para repasse de recursos. Em muitos casos, o convênio é um instrumento adequado, em muitos outros não é um instrumento adequado. Não, você precisa ter um controle de resultados, de metas, de indicadores muito mais efetivo. Então, precisava se acenar com um novo marco legal para trazer estas entidades para uma relação de parceria com o poder público. Então, especificamente em relação às organizações sociais, elas são vistas como uma estratégia central do plano diretor, com esse propósito mais genérico de permitir incentivar a publicização, ou seja, a produção não lucrativa pela sociedade de bens ou serviços públicos não exclusivos de Estado. Tudo isso tirei desses cadernos do Mário, está na internet, vocês acessam facilmente o caderno número 2, que fala de OS. Para quem estiver interessado nesse contexto, eu recomendo a leitura, porque tem uma reflexão bastante densa e bastante profunda sobre esse momento da reflexão sobre o Estado brasileiro, da gestão pública no Brasil. Muito interessante. Bom, então esse é o contexto. Vamos lá falar um pouquinho do modelo. O que são as OS? Então, antes de mais nada, as OS, pela lei federal que eu mencionei, 9637, elas são entidades privadas sem fins lucrativos, elas não fazem parte da administração pública, estabelecem com a administração pública um vínculo contratual através do chamado contrato de gestão. O contrato de gestão ele também é disciplinado por esta mesma lei 9637 e depois há decretos de detalhamento, de regulamentação desta lei. Isso é importante, as organizações sociais funcionam pelo regime do direito privado, não funcionam pelo regime do direito público. Dentre as N diferenças, talvez o grande divisor de águas entre o direito privado e o direito público é que pelo direito privado, um agente qualquer, ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Então tudo aquilo que não é proibido por lei é passível de intervenção, é passível de ação por parte dos agentes. No caso do direito público é quase que o inverso. O ator público ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça. Então, isto coloca uma divisão muito significativa do ponto de vista do resultado das ações e da natureza das entidades, né? Então, as organizações sociais, elas funcionam sob o regime do direito privado. A OS é uma qualificação, quer dizer, ninguém nasce OS. Uma entidade ela é criada, ela é um instituto, uma associação, uma fundação, enfim, qualquer outra coisa, um órgão público, né, como no caso do governo federal, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né, e ela recebe por iniciativa própria, desde que ela cumpra uma série de requisitos da lei, o seu conselho tem que ser de uma determinada maneira, tem que ter representação dos funcionários, enfim, etc, etc. Ela cumpre aquela série de requisitos, ela entra com um pedido no poder público concedente, que pode ser a União, podem ser estados, podem ser municípios, desde que estados e municípios tenham leis específicas de OS, tá? Não é automática a transmissão disto para os níveis subnacionais de governo, mas enfim, a organização, ela toma a iniciativa, ela vai em busca da sua qualificação como OS, que é concedida pelo poder público.
pretende-se, com esta qualificação e com esses requisitos colocados às OS, obter níveis mais altos de transparência e de controle. Tem um conselho de administração, que é o nível superior de gestão das OS, que é, enfim, o órgão máximo de cada organização social, que exerce o controle, deve aprovar as parcerias, deve aprovar os contratos, deve aprovar os relatórios de execução. Os resultados têm que ser publicados na internet, na página da OS, na página do Poder Público Contratante e assim por diante. Então, há uma série de obrigações legais, o texto da lei é muito claro, logo no primeiro artigo já há uma série de obrigações que a entidade deve cumprir para ter essa característica. E estabelece, portanto, a possibilidade de fazer parceria, uma parceria qualificada com o Estado, qualificada pelo contrato de gestão. A OS pode atuar de diversas maneiras, ela pode atuar mediante um contrato administrativo, ela pode atuar mediante um convênio, mas ela pode atuar no pacto preferencial entre OS e setor público, que é o contrato de gestão. Então, como eu disse, o Conselho de Administração é o órgão superior, tem uma composição definida em lei. No caso da administração pública, pode ter assento no Conselho de Administração. Essa é uma diferença grande entre a legislação de OS federal e a legislação de OS do Estado de São Paulo e do município da capital, experiências sobre as quais eu vou me debruçar em seguida. No caso do governo federal, na lei federal de OS, o governo federal tem assento no Conselho de Administração, ele nomeia representante. No caso de São Paulo, portanto, ele tem a possibilidade de acompanhar com muito mais proximidade aquilo que é feito e decidido e realizado pela OS. No caso do Estado de São Paulo e do município da capital, optou-se por tratar a OS como um órgão autônomo, uma entidade da iniciativa privada, regulada pelo direito privado, e da qual o poder público, com cuja gestão o poder público não se envolve. Ele cobra resultados, ele, enfim, vai atrás dos indicadores e assim por diante, mas ele não está envolvido no processo de gestão. O governo, o poder público, não nomeia representantes no Conselho de Administração da OS. As áreas de atuação são os serviços definidos como serviços públicos não exclusivos de Estado. O plano de reforma do Estado estabelecia 4 níveis de serviços públicos, aqueles que eram exclusivos de governo, aqueles que eram funções estratégicas, esses 2, portanto, deveriam ser obrigatoriamente desempenhados por servidores públicos, mas havia um nível de serviços públicos não exclusivos de Estado, dentre os quais estes que estão aí mencionados. Quer dizer, não obrigatoriamente você precisa ser um funcionário público para ser um professor, oferecendo educação de interesse público e assim por diante. Ou trabalhar num museu, ou trabalhar num centro de pesquisa. Então há um entendimento de que aqui tanto servidores públicos como servidores não públicos do setor privado ou entidades do setor privado, especialmente no caso do setor privado não lucrativo, podem atuar. O contrato de gestão, então, é um instrumento de pactuação entre o Estado e a OS. Ele coloca, enfim, ele visa o fomento e a execução de serviços públicos. Fomento do quê? O fomento da atividade, da participação do setor privado sem fins lucrativos na produção de políticas de interesse público. Mediante a contratualização de resultados. Então você define os contratos de gestão, são peças bastante detalhadas do ponto de vista quando elas são bem feitas. Vamos falar disso também, mas quando os contratos são bem feitos, eles são extremamente detalhados do ponto de vista de quais são os resultados a serem alcançados por aquela contratação da OS, quais são os indicadores que serão utilizados para medir se os resultados foram alcançados, e existe a possibilidade de se estabelecer um repasse variável conforme o alcance de metas, quer dizer, se ele alcançou 100% a meta ou se ele alcançou 110% da meta, tem um repasse variável, tem indicadores de qualidade para que você não fomente uma coisa que seja apenas produtivista, não uma coisa que saia produzindo, por exemplo, consulta médica, então vou fazer consulta em 5 minutos, porque assim eu ultrapasso, não pode, você tem parâmetros de qualidade que têm que ser atendidos, desde estabelecer comissões de protocolo, de procedimentos em várias áreas, de controle de uso de medicamentos e assim por diante, e tem metas quantitativas também. Bom, o que é que faz o Estado no contrato de gestão, além de definir a política estratégica, definir os objetivos estratégicos, definir o que se quer alcançar
com aquela política, ou com aquele equipamento, com o que seja. Ele repassa os recursos públicos, né, para a OS, e controla, né, os gastos, depois acompanha o gasto, para e passa por relatórios mensais e relatórios anuais bastante detalhados, que têm que obrigatoriamente ser seguidos de auditorias independentes. Existe uma comissão de acompanhamento e avaliação que é instituída pelo poder público, enfim, há uma série de mecanismos de controle social. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode detalhar um pouco isso. Ele faz termos de permissão de uso, por exemplo, no caso de um hospital. Então, o Estado faz um termo de permissão de uso, que é uma figura jurídica bastante conhecida na administração pública também, pelo qual você entrega o uso daquele equipamento para uma determinada organização. Isso é feito com associações de bairro, com entidades sociais, etc, etc. No caso das OS também, tem um termo de permissão de uso, então a OS vai gerenciar aquele equipamento e ao final do processo aquele equipamento continua sendo 100% integralmente público. Em alguns casos, como no caso do município de São Paulo, por exemplo, o poder público pode ceder funcionários públicos para a OS. Quer dizer, os funcionários podem ser, desde que eles, funcionários, concordem, afastados junto à OS para continuar prestando serviço naquela unidade. Então, anotamos isso, daqui a pouco a gente conversa. Pretende-se que as vantagens do modelo de OS tenham maior eficiência, porque ele não está submetido à Lei 8666 para fazer suas compras. Então há uma agilidade muito grande no processo de compras, a prestação de contas também é muito rigorosa, a contratação do seu pessoal próprio é feita pelo regime da CLT, o que significa que não precisa fazer concurso público, pode fazer processo seletivo, cada vez mais deve fazer processo seletivo, mas não é o concurso público nos moldes que nós conhecemos na administração pública. Ele tem um regulamento próprio, para fazer as suas compras, e o fato de não ter, enfim, ser um regime seletista, implica em que as pessoas não têm estabilidade. Quer dizer, portanto, o gestor ele tem uma facilidade muito maior para controlar a produtividade, compromisso, qualidade, etc, etc. É um tema super delicado, extremamente polêmico, podemos conversar a tarde inteira hoje, mas enfim, perguntem para qualquer gestor o quanto isto muda as coisas, não é? Para o bem e, eventualmente, em alguns casos, para o mal. Então, controle, estas são algumas das instâncias de controle, conselho de administração, uma comissão de avaliação que é feita para cada projeto, para cada contrato de gestão, auditoria externa independente, o próprio poder público contratante, que acompanha na ponta a realização dos serviços, o Tribunal de Contas, que ainda que não fiscalize a OS, porque é uma entidade de direito privado, mas ele fiscaliza o contrato. Portanto, ele vai lá dentro da OS, ele vai escarafuncha a gaveta do contrato, a documentação do contrato, né? E a própria sociedade, já que a prestação de contas está publicada na internet, enfim, tem uma série de mecanismos de divulgação e de transparência. Então, esse é um resumo de como é que a coisa funciona. Você tem, então, o poder público cede os bens, repassa recurso, acompanha a execução, mediante um contrato de gestão, que é o que pauta essa parceria. A organização social executa, utiliza os bens, aplica os recursos naquilo que foi combinado e, ao final, presta contas com o objetivo de fomentar a atividade e a participação da sociedade nesse tipo de ação e a execução das ações propriamente ditas, seja isso aqui no caso de saúde ou em caso de qualquer outra política. Bom, então 9637, como eu disse, de maio de 88, que dispõe sobre a qualificação das OS, Programa Nacional de Publicização, que não prosperou, e a extinção de órgãos e entidades. Porque no caso do governo federal, a mesma lei que cria as OS, ela coloca nas suas disposições finais a extinção de alguns desses órgãos aqui, não todos, da Rede Nacional, do Laboratório Nacional de Luz Síncroton e da Fundação Roquete Pinto, que por alguma razão não está aqui, esqueci. Que a Fundação Roquete Pinto era a fundação que gerenciava a televisão educativa, a TVE, no Rio de Janeiro. Então, estas duas entidades, elas eram extintas enquanto entidades públicas e assumiam o caráter de organização social. Posteriormente, no governo federal, foram criados ou foram transformados em OS em alguns casos. O INPA, a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que todo mundo conhece, assim como o INPA, além do laboratório, o CGE, que foi uma experiência também nova no governo federal, um centro de gestão e estudos estratégicos. Este já nasceu sob o formato de OS praticamente,
O Instituto de Mamirauá, que é aquela experiência de desenvolvimento sustentável lá na Amazônia, que é um instituto que faz um trabalho fantástico, e é praticamente uma estação de pesquisa, de desenvolvimento, tem turismo, tem uma série de outras coisas. E a Associação de Pioneiras, que faz a gestão da rede SARA de hospitais. Então vocês veem que são entidades de natureza bastante diversificada e que assumem essa característica de OS. Isso no âmbito federal. Bom, hoje você tem aí cerca de 300 organizações sociais em funcionamento no país todo, muitas delas plenamente adequadas ao espírito da reforma do Estado, ao espírito da lei, algumas outras nem tanto. Porque, como em todos os lugares, como em todas as organizações, tem gente séria e tem gente menos séria. Então você tem OS que realmente estão lá por algum tipo de oportunismo, ou por tentar obter algum tipo de vantagem. Isso é assim com empresa, é assim com associação, com instituto, com partido político, e é assim com as pessoas também. Então o Estatuto tem que garantir mecanismos de controle, formas de controle, né, a lei, os decretos e a própria prática, e a sociedade tem que garantir formas democráticas e de controle do funcionamento. Vários estados adotaram leis de OS, né? Minas Gerais adotou, Bahia adotou, vários outros, Rio de Janeiro adotou, em vários campos. E as experiências vêm acontecendo de maneira bastante variada. Nós, no Instituto Via Pública, nós acompanhamos mais de perto as experiências do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da capital, né? Especialmente da Prefeitura da capital. No caso do Estado de São Paulo, a lei de OS veio pouco tempo depois da lei federal, veio em junho de 98. E quais são as OS? Bom, em duas áreas, na área de saúde e na área de cultura. A lei não autoriza OS a atuarem nas outras áreas em que atuam as OS do governo federal. Está lá atrás. Bom, enfim, ciência e tecnologia, etc, meio ambiente e tal. No caso do Estado de São Paulo, só saúde e cultura. E no caso da saúde, ainda com a limitação de que apenas para equipamentos novos, na verdade apenas para hospitais novos. Nesta época, o governo Mário Covas, aqui em São Paulo, iam ficar prontos inúmeros hospitais que haviam sido iniciados em gestão anteriores, e mais ou menos ou um ritmo lento de obras, mas enfim, o fato é que você ia ter de repente 10, 12 hospitais de porte médio que iam ficar prontos de um momento para o outro, e que o governo do Estado precisava pôr para funcionar. A lei de OS tinha acabado de ser aprovada no governo federal, Covas mandou uma lei para a Assembleia, houve muita negociação, né, com associações de servidores, especialmente, com partidos políticos, enfim, muito debate na Assembleia, e acabou-se chegando a este formato em que, de fato, as OS só poderiam atuar nos hospitais novos, que elas receberiam um prédio novo e elas tanto poderiam equipar como recebê-lo equipado, mas de qualquer maneira elas precisariam colocar aqueles hospitais para funcionar. Contratar as pessoas, enfim, os protocolos, procedimentos e fazer aquilo adquirir vida e começar a funcionar. E assim foi. E no caso da cultura, também foi permitido que as OS trabalhassem em cultura. E a tal ponto que os principais equipamentos públicos culturais e atividades na área de cultura do Estado hoje são gerenciados por OS. Então, por exemplo, a OSESP é gerenciada por um OS. A Pinacoteca e assim por diante. Pinacotecas, a Associação de Amigos da Pinacoteca foi transformada numa OS. Então, com isso, a associação passa a receber recursos e fazer uma série de atos de gestão daquele museu. Ou um projeto transversal, como é o projeto transversal no sentido que ele não é localizado, como o projeto Guri, que é um conjunto de atividades desenvolvidas em todo o estado de São Paulo, de educação artística e infantil. Mas, enfim, tem diversos outros. Você tem hoje no governo do Estado, na área da cultura, cerca de 20, 22 contratos com organizações sociais, muito nesta linha aqui da gestão de museus e de algumas atividades. E na saúde, então, só para hospitais novos. Quem são as OS credenciadas em São Paulo? Estas são as principais. Tem aí, deve ter talvez umas 15 ou 20 OS credenciadas no nível estadual. Estas são as principais. Tá? São todas entidades bastante conhecidas, bastante tradicionais e com competência e experiência muito grande em gestão na área da saúde, em gestão no âmbito do SUS, todas elas atuavam ou passaram a atuar no âmbito do SUS. No município de São Paulo, aqui tem uma experiência, esta é a inovação dentro da inovação, aqui vale a pena a gente se deter um pouquinho. Além dos hospitais novos, a lei veio bem mais tarde, só em janeiro de 2006,
além de 2 hospitais novos que foram construídos no sul, no MBOI e em Cidade Tiradentes, foram também contratualizados ou colocados sob a gestão de OS 2 hospitais existentes, um na Zona Norte, que é o Hospital São Luís Gonzaga, que era um hospital pertencente à Santa Casa. Aí a Santa Casa cedeu para a Prefeitura e a Prefeitura então estabeleceu um contrato de gestão com a própria Santa Casa. E a experiência que é muito interessante, que é a experiência do Hospital Menino Jesus. É um hospital infantil que fica ali em frente ao Teatro Ruth Escobar, na Bela Vista. É um hospital público tradicional, antigo, funcionava, enfim, razoavelmente, mas tinha lá alguns problemas de gestão. Então, este hospital foi colocado sob gestão, sob gerenciamento do Hospital Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês fundou, a associação de voluntários, enfim, de beneficente lá do Sírio-Libanês, criou um braço que recebeu a qualificação de OS, né, e nesses termos passou a gerenciar o Hospital Menino Jesus. Como é que isso é feito? Porque aí o que é interessante? Aí você começa a ter uma estrutura que já está funcionando e você começa a ter funcionários públicos, né, pessoal efetivo de carreira, que é então afastado junto à OS para trabalhar sob gestão, sob comando da OS. Então aí você coloca, é a pororoca, né? Você coloca 2 mundos regidos por normas muito diferentes. Então isso do ponto de vista normativo e administrativo é uma experiência bastante delicada, bastante interessante. Tem dado bons resultados. Esse contrato com ele já tem 2 anos e meio, 3 anos, se eu não me engano. As coisas vão indo bem, inclusive do ponto de vista desta convivência. Os funcionários, bom, só terminar mais uma coisa. A outra inovação também em São Paulo é a gestão de micro-regiões de saúde. São Paulo está dividido em, se não me engano, 25 regiões de saúde, né, micro-regiões de saúde. Hoje, cerca de 10 regiões de saúde foram colocadas sob gerenciamento de organizações sociais. O que quer dizer? Que a OS tem que fazer funcionar aquela rede enquanto uma rede que envolve equipes do Programa de Saúde da Família, envolve unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades, envolve pronto-socorros e, eventualmente, envolve hospital. Então tem que fazer aquilo funcionar como uma rede integrada, né, e complementar e funcional, e aquilo tem que se relacionar de maneira também integrada e funcional e complementar com o restante da rede de serviços de saúde do município de São Paulo. Tudo isto 100% SUS, sem segunda porta, sem nada disso, 100% SUS, fila única, porta única, enfim, preceitos do SUS integralmente respeitados o tempo inteiro. Bom, uma bela equação. Para quem gosta de gestão pública e de problema para resolver em gestão pública, você colocar uma micro-região de saúde, em que você tem, por exemplo, não sei se vocês sabem, as equipes de saúde da família do município de São Paulo, que são cerca de 1.100, 1.200, todas elas geridas por entidades sociais, não organizações sociais obrigatoriamente, por entidades sociais, que atuam mediante convênio. Então todo o programa de saúde da família da capital é gerenciado por convênio, certo? Essas entidades estão atuando no território. A equipe de saúde da família é a base do sistema público da atenção básica. Muito bem, você tem unidades básicas que também atuam, às vezes mediante convênio, muitas delas são a maior parte da administração direta. Então você tem e algumas destas unidades podem ser gerenciadas pela própria OS. Quer dizer, além da região ter que ser gerenciada, a OS também pode gerenciar uma unidade. No caso do MBOI é assim. Eles gerenciam um hospital, que é o ponto central, né, dessa rede, mas gerenciam também algumas unidades básicas de saúde e tem que fazer esse todo funcionar de uma maneira harmônica, né, produzir os serviços e etc., e assegurar os direitos dos funcionários, dos servidores que estão implicados, né, e, em última análise, atender a população. Certo? Que é para isso que está todo mundo aqui, né? Para a gente fornecer serviço de qualidade para a população, melhorar a vida das pessoas, etc, etc. Neste meio, entre uma coisa e outra, há uma série de questões, né? Dentre as quais os direitos dos funcionários, as normas legais, a licitação, o controle do uso do dinheiro público, etc. Mas você tem na outra ponta a melhoria de condições de vida da população. O tal do interesse público que eu acho que tem que presidir, em última instância, as decisões todas. No caso ainda da Prefeitura de São Paulo, abriu-se uma experiência que foi muito interessante, da qual a gente participou muito de perto, que foi a qualificação de entidades
como organizações sociais na área de esporte. Então aí seguiu um pouquinho, se inspirou um pouco no modelo da saúde e foi feita uma experiência que também parece que tem dado resultados muito bons, pelo que a gente tem ouvido, que é em Ermelino Matarazzo. Esta OS, que foi uma criação dentro do Instituto Social Esporte, do Instituto Esporte e Educação, que é um instituto dirigido pela Ana Moser, né, que, enfim, ela como ex-esportista, ou como esportista, né, mas ex-esportista conhecida, assim como vários outros, tem, enfim, Raí, Leonardo, tem um monte de gente que tem entidades que atuam socialmente. A Ana topou o desafio, se qualificou como OS e faz a gestão de um conjunto de centros desportivos da comunidade de Ermelino Matarazzo, que são entidades muito pequenininhas que gerenciam um campão de futebol e uma quadra poliesportiva. Então isso em geral é apropriado pelos marmanjos, que no sábado vão lá fazer churrasco, jogar bola e tomar cerveja. E durante a semana o molecado um pouco usa, tem um pouco de tráfego, dependendo do lugar e tal. E a ideia aqui foi ativar esses equipamentos, permitir que as meninas usassem, que as senhoras usassem, que os mais velhos usassem durante a semana, fazer ginástica, fazer outras coisas, e o resultado parece que tem sido muito bom. É um laboratório também muito interessante. Infelizmente ficaram só na experiência de Ermelino. Bom, eu já cheguei nos 45 prometidos, vou procurar falar rapidamente. Então veja, para estabelecimento das OS, do modelo de OS, por exemplo, num município, você tem que fazer uma pactuação política antes, ou seja, você tem que aprovar uma lei na Câmara. Então, se é o caso de uma prefeitura, se é o caso de um estado, na Assembleia. Então, você tem que aprovar uma lei, o Executivo manda para lá um projeto de lei que é grandemente inspirado na lei federal, na lei estadual, mas pode ter inovações, pode ter aspectos locais. Isso implica numa discussão política, implica no envolvimento de setores organizados da sociedade representados na Câmara. Você precisa, e este é um dos pontos centrais na história, você precisa fortalecer a capacidade do Estado formular estrategicamente políticas e acompanhar, monitorar, avaliar, fiscalizar e controlar o gasto. E o resultado. E este é um problema sério. A gente vê na área da saúde, onde a gente tem atuado mais de perto, a capacidade do Estado saber quanto custa uma unidade básica, quanto custa um procedimento, quanto custa uma cirurgia de hérnia na área pública. Não, é impossível saber. Não é um problema de bagunça, é um problema de a contabilidade pública ela não está organizada para dar esse tipo de resposta. Então você acaba tendo um controle muito baixo de custo-efetividade das políticas públicas, certo? Nestas áreas. O Estado está muito pouco preparado para acompanhar e para cobrar resultados da sua própria rede. Né? A mesma coisa na hora que você coloca um parceiro externo, que pode ser um conveniado também. Você tem um monte de gente há décadas atuando sob convênio com o Estado. Estado, Prefeitura, Governo do Estado, União. Né? E o controle sobre os resultados alcançados por esse convênio é um controle muito limitado. Então é necessário que o Estado se capacite, que ele se fortaleça, né, e que ele passe a ter, enfim, um corpo técnico capacitado para fazer este controle de resultados, que é muito importante quando você coloca um elemento externo, como no caso das OS, mas mesmo que não tivesse tudo isso, você teria que ter essa capacidade de gestão para controlar os resultados e a produção da sua própria rede. Né? E é claro que você tem que ter instituições capacitadas. Se você vai qualificar uma instituição vagabunda, tá certo? Gente que não tem experiência, que não tem seriedade, que está com as contas arrebentadas, que não tem atuação na área. Não estou dizendo para contratar só as centenárias, não é isso, mas eu estou dizendo que você tem que olhar para ver se aquilo presta ou não presta, certo? Você tem uma comissão de qualificação de OS que atua no setor público. Essa comissão ela tem que ir fundo, ela não pode fazer uma análise formalista. Entendeu? Ela tem que ver as contas da OS, ela tem que ver os balanços daquela entidade que quer se habilitar como OS. Ela tem que ver os balanços, tem que saber qual é a situação financeira, tem que ver se ela tem passado com o Tribunal de Contas de qualquer nível de governo, enfim, tomar as precauções necessárias para qualificar a gente boa. Na hora que você qualifica a gente boa, você restringiu o universo de possibilidades. Quando você vai fazer um contrato de gestão, você tem um universo mais limitado. Bom, nós estamos num momento em que a legislação de OS tem convivido praticamente desde o seu nascedouro com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi impetrada
pelo Partido dos Trabalhadores e pelo PDT, logo em seguida à publicação da lei. Então, há uma arguição de uma série de preceitos constitucionais nessa ADIM, mas basicamente por conta de um temor de que sejam transferidos para a iniciativa privada ações, atividades e responsabilidades, não está aqui, mas ações e responsabilidades que são ao ver destes partidos, no caso, os impetrantes, e exclusivos da função pública. Eles entraram com a ADIM em 99, se não me engano, com pedido de liminar, quer dizer, com pedido para que se sustasse o efeito da legislação de OS. Em 2007 foi julgada a liminar e não foi concedida a liminar. Então, aí os problemas de funcionamento da justiça brasileira também. Está no STF, nós estamos em 2011, já são 12 anos desde que a ADIM foi impetrada. Em 2007 eles denegam o pedido de liminar, portanto a legislação continua valendo, ela é plena, enquanto não se diz o contrário, mas o fato é que há um fantasma pairando, certo? Quer dizer, você tem uma insegurança jurídica porque de fato podem decidir em outro sentido. De fato, o voto, agora, um mês atrás, se retomou o julgamento, que havia sido suspenso no ano passado, por conta até da mudança de ministro, saída do ministro Eros Grau, etc. A votação foi retomada agora e saiu o voto do ministro relator. É um voto difícil de se fazer a exegese completa, mas tanto quanto a gente está conseguindo entender, de um lado ele acolhe o princípio de funcionamento das OS, quer dizer, ele diz, olha, não tem nada de achar que isso aqui é exclusivo do Estado. Há de fato um campo de intervenções que são passíveis de ação tanto de entidades públicas como de entidades não estatais como de não estatais. Então este fundo da questão, aparentemente ele desclassifica. No entanto, ele coloca algumas reservas, e algumas delas muito importantes, quanto ao funcionamento das OS. Então, por exemplo, a impossibilidade de você complementar o salário de um funcionário afastado junto à OS. Nos casos da saúde, a lei municipal ela prevê que, para o exercício de cargos de chefia, só nesses casos, a OS pode complementar com recursos da parceria o salário de um servidor público afastado junto a ela. Tá? O ministro questiona esta possibilidade, que diz, olha, isto fere o Estatuto do Servidor Público, o Estatuto do Funcionário Público, você não pode abrir brecha, ele continua recebendo da sua fonte, então ele não pode acumular, e por aí ele desenvolve toda uma argumentação que impede a complementariedade. E ele começa a trabalhar com a obrigatoriedade de licitar e contratar mediante concurso, com a obrigatoriedade de realização de concurso público e, eventualmente, de observância de algum tipo de norma mais rigorosa do que o seu regulamento de seleções, o regulamento de seleções da OS, para fazer compras e aquisições. Bom, isto, como eu coloquei aí, a meu ver, isso pode esterilizar essa iniciativa no sentido de seguir o mesmo ciclo que seguiram as autarquias, que seguiram as fundações, que seguiram as empresas públicas. Você adota um mecanismo institucional mais flexível, mais ágil, evidentemente isso exige uma contrapartida de controle que é diferente, os controles não são os mesmos controles que se faz na função pública, mas exige um esforço de controlar de maneira diferente, mas então se resolve nivelar, digamos, por baixo, no sentido de nivelar com os níveis de controle formal mais efetivos e mais conhecidos, e com isso aquelas vantagens do modelo de OS elas acabam ficando bastante relativizadas. É o voto do relator, é um voto, foi o único voto proferido, o julgamento foi suspenso para que o novo ministro, Luiz Fux, pudesse conhecer a matéria, e ele deve ser retomado, enfim, não sei, logo. Então, os pontos para reflexão são as coisas que eu já mencionei aqui na fala anterior, a dificuldade do Estado operar por a gestão por resultados e por parcerias. Você enxerga muito a parceria, ou é um convênio que é feito com uma entidade, pronto, você repassa o dinheiro, depois você analisa a prestação de contas e aquilo não faz parte da sua vida. Entendeu? Da sua vida de gestor. Ou é um contrato administrativo que une opostos, que disciplina a relação entre opostos. Você tem de um lado o contratante que paga e que quer o serviço pelo menor preço possível, e você tem de outro lado o contratado que quer se desincumbir do serviço da maneira mais rápida e pelo menor custo para que ele possa lucrar. Então o contrato de gestão, ele não é, e o termo de parceria, no caso das OCIPs, eles não são instrumentos desse tipo, eles são parcerias. Então, para o gestor público enxergar aquele parceiro como um parceiro, isso é um passo
grande. Dificuldade de assimilação do modelo pelas instâncias de controle, né? Muito problema com o Ministério Público, que acha que tem que licitar, que acha que tem que fazer concurso, que não pode isso, não pode aquilo. Como vocês sabem, o Ministério Público ele preserva a autonomia decisória de cada procurador. Não é? Então, realmente você tem situações bastante diversificadas em termos de decisões. À medida em que isto vai subindo, há uma certa uniformidade no sentido de autorizar o funcionamento, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e Tribunal de Contas também. Os técnicos do Tribunal de Contas estão sempre muito habituados ao formato 8666, concurso público, etc, etc. Na hora que vai fiscalizar, ou que vai auditar um contrato de natureza diferente, muitas vezes há conflitos. Muitas vezes eles têm razão, né, nas falhas que apontam, é um modelo novo, mas muitas vezes tem problemas conceituais. Tem um debate ideológico, né, corporativo fortíssimo. Os servidores públicos, eu não diria os servidores públicos, mas eu acho que as entidades dos servidores públicos se veem ameaçadas na sua função de representação, né, praticamente unívoca, né, desses servidores, na medida em que você institui um outro regime trabalhista para desempenhar aquela mesma função. Você, de alguma maneira, quebra essa unicidade, né, sindical ou associativa. Então, realmente, isto os coloca muito inquietos. E aí pronto, aí tem enfim, um debate também de natureza ideológica, que enxerga na atuação das OS uma privatização, uma transferência para a iniciativa privada de responsabilidades do Estado, uma desresponsabilização do Estado em relação àquelas políticas, falta de transparência, etc, etc, etc. Eu acho que é altamente discutível, mas a discussão tem sido difícil, porque tem um fundo, enfim, sempre ideológico e muitas vezes de categoria profissional, que é uma coisa absolutamente legítima, mas enfim, é uma discussão que precisa ser enfrentada. Né? E a gente pensando no interesse público lá na ponta e pensando na preservação dos direitos adquiridos, de quem prestou um concurso, de quem optou na vida por ser um servidor público, isso tem que ser integralmente respeitado. Certo? Então é um debate que precisa ser feito, que precisa ser bastante aprofundado. Mesma coisa nas instâncias de participação social, conselhos, em especial nos conselhos de saúde, Conselho Municipal, Conselho Estadual, Conselho Nacional de Saúde, que ainda é majoritariamente muito resistente à ideia das organizações sociais. Mas é um debate que tem sido feito de maneira muito parcial, ainda muito, talvez, rasa. Há o problema de execução orçamentária e financeira. As organizações sociais, elas são entidades que não têm o porte de uma administração pública, quer dizer, se o Estado atrasa um mês no repasse da parcela, é o caos, certo? Quer dizer, a entidade tem que ir ao mercado, tem que ir ao banco pegar um empréstimo para poder cobrir a folha de salário, a sua folha de pagamentos, que ela tem que ser honrada. Então, práticas que são mais ou menos normais, eu diria assim, na gestão pública, na execução orçamentária e financeira pública, no caso de OS, tem consequências desastrosas. E depois questionamentos por parte do Tribunal de Contas, etc. E por fim, que eu já falei também, a ausência de um debate mais aprofundado, pelo que eu agradeço muito ao convite de vocês, para me obrigar a sistematizar um pouco essas ideias e apresentar, evidente, com a minha ótica, a ótica de quem tem participado dessa experiência já há 5 anos, ou o Instituto há 5 anos, eu há 3 anos, desde que voltei para São Paulo. E, enfim, a gente se pergunta muita coisa, porque a gente foi gestor público durante 30 anos antes de estar no Via Pública. Então a gente dirigiu entidades várias, dirigimos Fundação SEAD, enfim, PEI, o Mário falou. Pedro Paulo foi diretor da CDHU, foi presidente da CDHU. Então a gente tem uma experiência boa de gestor público. Nós também dirigimos a nossa vida para o setor público, para atuar como gente do setor público. E agora, enfim, estamos participando disso de um outro ponto de vista. Então agradeço a vocês e espero que é pena a Elisa não ter podido comparecer, como vocês tinham pensado, mas eu acho que seria muito legal se a gente pudesse debater e criar mais oportunidades como esta. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Ike. Vamos agora passar uma fase de discussão, perguntas, etc. Hoje nós estamos com o nosso técnico, o senhor Luiz Antônio São Paulino. Tem aqui a Laura, Demétrio Carvalheiro, então vamos fazendo essa ordem, depois o Raoni. Posso? Não, então vai.
desculpa. Eu vou pedir a todo mundo, tudo bem, é que eu não tinha visto. Eu vou pedir a todo mundo que for fazer uso da palavra para se identificar, porque ajuda aos nossos internautas, e eu vou fazer uma pergunta para o Wiki, que eu esqueci de fazer, que é o seguinte: eu queria saber se você autoriza a deixar esse vídeo gravado, pendurado entre aspas, no site do Observatório para consultas posteriores. Sei que tem uma formalização que a gente nunca faz, acho que agora nós estamos começando a fazer para cessão dos direitos de imagem. Aquele casamento ao sim. Plano de casamento que depois você pode falar não também. Por favor. Bom dia. Meu nome é Ira Maia. Eu estou fazendo mestrado aqui na Poli e estou participando do grupo de pesquisa que está justamente estudando a organização do trabalho nas equipes de saúde da família, com a professora Márcia Terra. E a gente tem avaliado algumas equipes de saúde da família, né, do programa de saúde da família, e um conflito que aparece em quase todas são as questões trabalhistas, que envolvem os funcionários da OS e os funcionários, né, como o senhor mencionou, e os funcionários públicos. Então a diferença de salário chega ao um médico do saúde da família 8 vezes um médico do SUS 100. E essas questões, eu acho que, enquanto elas não forem resolvidas, elas estão dificultando bastante a integração das várias entidades relacionadas com a prestação do serviço, né? Então, eu não sei exatamente, eu entendi, acho que aqui a sua palestra reforçou essa dificuldade aí de coexistência entre esses dois formatos, né? Agora, eu não entendo como isso poderia ser solucionado mais para frente, né? E um outro ponto também que eu acho que eu gostaria de mencionar é que quando a gente avalia uma equipe da saúde da família gerenciado por uma OS e uma equipe não gerenciada por uma OS, também as atividades são a gente encontra diferenças bastante grandes na operacionalização e nos resultados, né? Então, ainda não existe uma cobertura grande com relação a essas equipes, e dentro de OS também o número ainda é reduzido, né? Então existe um conflito grande, eu acho que nessas duas formas de administração, essa convivência ainda está... eu entendi qual é o ponto, acho que reforçou, só não sei como caminhar, como é que isso vai caminhar futuramente. Tem aqui a Laura, depois o Demétrio Cavalheiro. Bom, Laura Parente, aqui do Observatório da Inovação. Bom, Luiz Henrique, eu achei realmente muito interessante a apresentação que você fez e principalmente o fato de você partir dessa contextualização do momento e do processo de criação e de implantação das organizações sociais e a gente tem hoje já tempo suficiente para olhar um pouco o que é que está acontecendo. E eu não tenho dúvida que é, de fato, algo inovador em termos de gestão pública, inovador, inclusive porque diz respeito não só a algo internamente do Estado, como você destacou, mas algo que envolve um aprendizado de um conjunto de atores sociais. E aí eu tenho algumas questões que estão ligadas a isso. Tem uma pergunta, a gente falou muito, e principalmente as dificuldades que você mencionou, da ótica interna do Estado, dos controles internos, da evolução e do aprendizado que está acontecendo por parte dos órgãos controladores do Estado, da necessidade de nos contratos mesmo evoluir de algo que era uma visão de procedimentos para resultados, o que envolve mudança de gestão também, mudança de mentalidade dos próprios gestores públicos. E me surge uma questão, e do lado da sociedade, o que é que você tem visto, né? Porque o modelo proposto envolve também um outro tipo de atuação da sociedade ao controlar essas entidades, né? Como é que isso está acontecendo e o que é que tem sido observado, né? E tem um ponto que eu queria mencionar, e se você puder desenvolver um pouco. Você mostrou que, no caso, apesar de, como você disse, você ter trabalhado mais diretamente com as organizações sociais do município de São Paulo e, eventualmente, do Estado, quando você indicou as organizações do governo federal, se percebe, no caso do governo federal, uma concentração grande das organizações na área de ciência e tecnologia.
E apesar de toda essa discussão e desse questionamento do ponto de vista jurídico que você indicou que está sendo feito, eu queria que você falasse um pouquinho, se tiver condições, do que tem sido a atuação das OS nessa área de ciência e tecnologia, e para isso até eu vou retomar aqui uma declaração que eu vi da presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que fez uma declaração que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, do Observatório da Inovação, em que ela, discutindo exatamente essa ADIM que está em processo aí de votação, ela diz o seguinte, que na eventual declaração da inconstitucionalidade da Lei das Organizações Sociais, afetaria a produção científica do país e comprometeria a aplicação de conhecimento. Porque na forma de ver dela, ela diz, nós conseguimos aumentar o número de pesquisas no país e a formação de pesquisadores doutores com a criação das organizações sociais. Falta transformar o conhecimento em inovação. E o modelo de OS permite isso. Obrigado, Laura. Se você quiser limitar, ou seja, eu vou fazer todas, aí você responde no atacado. Olá, eu sou o Demetrio Toledo, sou doutorando do programa de Sociologia aqui da USP e pesquisador do Observatório. Obrigado, Ike, pela sua muito interessante apresentação. Queria fazer uma pergunta que retoma um pouquinho essa última parte da Laura, muito brevemente, que é o seguinte. Pelo que eu entendi, existe um conceito, ou algo, digamos, um conceito sobre o que são as organizações sociais e diferentes modelos que variam muito, não só em esferas, federal, estadual, municipal, como também setores em que cada um desses modelos ou cada uma dessas aplicações desse conceito mais geral de organização social em qual eles atuam. Então, como a Laura falou, tem ciência e tecnologia muito fortemente no nível federal, nível estadual, saúde e cultura. No caso do município de São Paulo, se eu não me engano, saúde e esportes. Então eu gostaria de saber, está claro que existe, evidentemente, como você expôs, a Constituição de 88, ela divide um pouco áreas de atuação, setores em que os diferentes entes da União vão atuar. Governo federal, governos estaduais e municipais. Mas tem também uma dimensão de escolha aí, quando chega nesse nível. Por exemplo, seria até natural que o setor de ciência e tecnologia, que organizações, que OS atuando na área de ciência e tecnologia fossem fortes também ou presentes no nível estadual. Então eu queria saber um pouco como você avalia a diferença desses setores, dado que eles não são função direta da distribuição de atribuições de políticas públicas em cada um dos níveis, e se tem algum que você que te parece mais interessante, ou que deu mais certo, ou que por afinidade entre, digamos, o modelo, a forma de organização e o tipo e o setor de política que ele atua, se seria algo assim ressaltar. Obrigado. Carvalheiro, depois o Raoni, depois eu encerro. Acho que não tem mais ninguém, né? José Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto da USP, Fiocruz. Eu tinha duas questões pontuais e um depoimento, mas agora com essa história da presidente da SBPC, a impressão que eu tenho é que ela está confundindo as organizações sociais com as fundações de apoio. Em todo caso, porque são muito mais, não sei, enfim, a minha intuição é que ela possivelmente, porque são muito mais numerosas, não é? Na área ligada à pesquisa, mas enfim, isso é só uma apropriação de custos na área da saúde, e isto realmente é uma questão cavernosa, não é? Há uma experiência recente, pequena, em pequena dimensão, do Instituto de Saúde de São Paulo, que é da Secretaria Estadual de Saúde, com o município de Embu das Artes, em que está se tentando um esforço de verificar isso, até porque estão tentando equacionar o que se passa com o Programa de Saúde da Família e com a organização usual, né, do Serviço de Saúde em relação ao parto, né? São poucos programas de saúde da família, mesmo assim eles estão tentando um esforço. Eu acho que se houver interesse por parte do Observatório,
se poderia convidar simultaneamente o grupo, a secretária de saúde de Embu é muito envolvida nisto, e o Instituto de Saúde poderia eventualmente, se fosse o caso, vir para dar uma notícia do esforço que eles estão fazendo. O outro que foi mencionado, a contratação de profissionais na área do programa de saúde da família. Por definição, os agentes comunitários têm que ser recrutados na comunidade. Então, isso é uma impossibilidade formal do ponto de vista do serviço público, na medida que você tem que direcionar. Você não pode fazer um concurso público aberto para todos. Você tem que dizer, não, são os que moram aqui, etc. E o que eu queria era fazer um depoimento rápido, né, para não esgotar a paciência das pessoas. Em 1998, eu era um dos coordenadores da Secretaria de Estado da Saúde. E quando foi feita a audiência pública na Assembleia, o governador Covas indicou 3 pessoas para ir lá defender o governo, e eu fui uma delas. Né? Com a coincidência de que o relator do projeto, o deputado Jamil Murad, médico, foi meu aluno em Ribeirão Preto, e eu sou eleitor dele. Então vocês imaginam o rolo que deu. Mas é só para confirmar aquilo que foi a sua última observação ali, né, no último, que nós temos um conflito, que é um conflito quase que insuperável entre os gestores e o chamado controle social. Nós, naquela audiência pública, nós estávamos pressionados entre o que o Conselho Estadual de Saúde exigia que nós fôssemos fazer, né, de um lado, de outro lado, que o governador Mário Covas, porque era isso, o governo anterior deixou 14 esqueletos, né, e o governo Covas, do qual eu fiz parte, teve que dar conta de terminar as obras, equipá-los, e aí não tinha como, por conta da responsabilidade fiscal, não tinha como, ou fazia um mecanismo, como foi as organizações sociais, ou terminava a obra, equipava e não tinha como operacionalizar. Esse era um pouco o argumento que nós usávamos na Assembleia Legislativa, né? E o segundo foi um compromisso que nós assumimos com os deputados de que nós comporíamos uma comissão de acompanhamento paritária, né? Com metade de deputados e metade que eu acho que nunca funcionou aqui entre nós, mas enfim. Agora, a pressão é uma pressão violenta, ela está ideologizada, ela é uma questão que é um pântano, não é? O ministro Temporão foi vaiado em plena reunião do Conselho Nacional de Saúde, quando foi apresentar a ideia das fundações públicas de direito privado. Foi assim uma vaia estrepitosa, portanto, a discussão ela é superficial, ela não se aprofunda, e ela necessitaria de um pouco mais de naturalidade e cordialidade entre... por exemplo, esse exemplo do Programa de Saúde da Família é típico, né? Ele é inviabilizado se nós não encontrarmos um mecanismo de contratar os agentes comunitários. Isso, enfim, estas coisas é que geralmente resvalam na impossibilidade ideológica de convencer os opositores. Como na área da saúde, os conselhos são paritários, né, e eles estão aparelhados, né, a discussão é terrível. Não, tem mais 2. Raoni. Bom dia, meu nome é Raoni, eu sou doutorando aqui do Programa de Engenharia de Produção e participante do Laboratório de Gestão da Inovação. Eu acho que minha pergunta já foi em parte antecipada pela Laura e Demetrios. Fica claro, né, ali no início da apresentação, que existe uma divisão entre aquilo que é de responsabilidade e deve ser centralizado em nível federal e aquilo que é descentralizado, né, aquilo que é organizado por Estado e prefeituras, né, e nos chamou a atenção essa questão da ciência e tecnologia estar, né, obviamente, no governo federal. Então, a pergunta é direcionada a isso. Eu queria entender melhor, né, como se dá a formalização dessa divisão de responsabilidades, né, que faça com que esses assuntos sejam, né, centralizados ou não, né, em nível nacional. E que termina comigo, é o último do massacre aí, né, das perguntas. Primeiro eu tenho uma informação. O Maluf, prefeito,
ele fez um programa, o PAS, isso, eu não lembrava do nome. Mas eu queria saber a relação do PAS com o OS, né? Porque sempre essa coisa fica... E a lei do OS é posterior ao programa do PAS, se eu me lembro bem, né? Mas uma das coisas que sempre se fala de OS lembra-se do PAS, etc. Então acho que precisava limpar um pouco esse meio de campo, né? Um outro ponto, que aí eu jogo uma coisa bem específica, mas acho que é muito paulistano, mas enfim, para uma discussão de Estado mais genérico, que acho que ultrapassa o OS. Eu estou, felizmente, no fim da tenho mais algumas semanas da minha vida de gestor público, né? Eu sou chefe aqui do departamento. Depois aposentadoria sem vencimento, não quero mais saber, tá? É insuportável. É insuportável. Agora, você olhando para outros lugares, outros países, não precisa ir para a França, né, que talvez seja o Estado mais centralizado, ou mais articulado, ou mais não sei das quantas que tem no mundo, né, mas eles têm o S. Né, eles têm o S. Tem, até o nome é parecido, eu não lembro mais, o nome até é muito parecido. E tem, por exemplo, o Sebrae deles é uma OS, se não me engano, que é o OSIO. Bom, coitado, né? Chamar o OSIO de Sebrae é sacanagem com o OSIO, mas é um mega sistema de apoio à pequena empresa, e pequena empresa na União Europeia, né? É um pouco maior, que tem banco, tem apoio à inovação, tem tudo que a gente imagina. Agora, o que parece aqui no Brasil tem uma extrema rigidez, primeiro para o Estado atuar, e para o Estado constituir e desconstituir entidades. Então o BNH, o antigo Banco Nacional da Habitação, acaba, mas ele continua, porque os esqueletos ficam, etc, etc. Cria-se uma instituição, não dá certo, não se consegue terminar. E assim vai, né? Aí pegando uma pesquisa que o Observatório fez sobre políticas de inovação em alguns países, no caso eu e a Laura fizemos uma parte da França. E na época que a gente foi lá, acho que 2007, não é? O campo foi em 2007, a França tinha acabado de criar uma agência de inovação industrial que era voltada para grandes empresas, para mega financiamentos, tá? Com um orçamento de 1,5 bilhão de euros, para uma ideia assim da brincadeirinha. Durou 3 anos, eles terminaram, liquidaram com a instituição. Algo que eu acho impensável no Brasil. Eu nunca vi isso acontecer. Então, eu acho que essa discussão de OS, ela se coloca um pouco assim num marco maior, que é da atuação do Estado de uma forma mais rápida, mais flexível, eventualmente até mais eficiente, mas eu nem queria colocar coisa de eficiência aí no meio, né? Mas o Estado como está hoje, ele não consegue atuar. Ele não consegue atuar. Eu não consigo, em 4 anos eu não consegui fazer uma licitação para comprar uma máquina de café para o departamento. Máquina de café. Não dá. É impossível. É impossível. Tudo isso daqui é verba extra-orçamentária, porque senão, até hoje a gente estava discutindo se dá para sentar aqui, se não dá, se compra essa cadeira, não dá. Porque ou você tem um corpo de especialistas que faz a licitação para você, que nós nunca vamos ter, com 40 pessoas, ou então fica aí, vai lá. O dia que alguém tiver vontade e paciência e tempo, vai atrás para ver por que a licitação não acontece. Então, um outro lado de descentralização do Estado não acontece com o marco legal que a gente tem hoje. Gente, obrigado. Perguntas super instigantes. Realmente teria muito interesse em que a gente pudesse tocar essa discussão e aprofundar durante um bom tempo. Não sei que já é 12:30 e vou procurar contemplar aqui rapidamente o que cada um de vocês trouxe. Iramaia, realmente as questões, eu só não diria que elas são insuperáveis, também eu acho que um pouquinho porque o Carvalheiro diz. Pode ser otimismo, pode ser, enfim, até uma certa leviandade, mas eu não sei se são insuperáveis, porque dizer, bom, é insuperável, significa dizer então que é insuperável é que não tem jeito, então a gente tem que voltar e as coisas têm que continuar como são, porque há uma lógica superior que preside as coisas como elas estão hoje. Eu acho que elas são superáveis. É conflituosa? É. A questão do salário é uma questão extremamente relevante na retribuição do trabalho, claro. Você vai trabalhar num lugar, primeira pergunta, bom, quanto é que eu vou ganhar? Mas não é a única.
E é cada vez menos a única pergunta. Bom, o que eu vou fazer? Certo? E o que mais eu vou ter? E como é que é meu plano de aposentadoria? Como é eu tenho ticket? Eu tenho seguro-saúde? Eu tenho... E no final, como é estável? Certo? Posso ser mandado embora? Não posso? Quer dizer, tem uma série de questões que acompanham o pacto de trabalho. O salário é uma variável muito importante e há um certo trade-off de condições, certo? Numa situação e na outra. É complicado? É complicado. Você tem uma enfermeira que ganha 2,5 aqui, você tem uma enfermeira que ganha 800, fazendo basicamente a mesma coisa, evidentemente é complicado. Certo? Agora, como resolver isso? Eu acho que não é fazendo a de 2,5 ganhar 800. Entende? Eu acho que seria ótimo se a de 800 pudesse se aproximar dos 2,5. Eventualmente, a diferença entre elas pode diminuir. Entendeu? Dependendo de várias coisas, mas depende, os 2,5 depende de mercado. Entende? A OAS tem que produzir tantas consultas, tantos procedimentos, etc. Se não produzir aquilo, ela é penalizada no seu contrato. Então ela vai a mercado disputar com, entende? Com Einstein, disputar aqui com o pronto-socorro não sei o quê, com São Luís, etc. É nesse mercado que ela vai arrebanhar enfermeiras. Se ela não for competitiva, não funciona. Certo? Então, é conflituoso? É. É para deixar como está? Não. Entende? Agora, como é que supera? Não sei, mas tem que achar um jeito. Aí vai ter que achar um jeito legal, vai ter que achar um jeito político, vai ter que achar um jeito de negociação. E a mesma coisa em relação às condições de atuação, aí tem uma outra sutileza, porque aí não é que o da OAS vai atuar melhor e tal. Eventualmente, é um cara que ele vai ser melhor remunerado e a não estabilidade coloca para ele sempre a ameaça de dizer, bom, eu estou sob observação. Quer dizer, o meu contrato pode ser rescindido, eu sou um contratado pela CLT, como, sei lá, 80% da população brasileira que tem contrato formal de trabalho. Certo? Então, quer dizer, tem um nivelamento com o comum dos mortais. Claro, o fato do sujeito passar um concurso público é uma etapa relevante da vida funcional de qualquer pessoa. Os concursos são disputados, eles qualificam gente boa, etc, etc. Mas é uma etapa, é um percurso profissional escolhido. Então acho que realmente é conflituoso, é problemático, mas eu só não acho que seja assim, impeditivo. Entendeu? Acho que a gente tem que encontrar o caminho. É um dos nós, não tem dúvida nenhuma. Laura, especialmente a primeira observação, toca num aspecto que eu acho que é fundamental e que foi muito pouco observado, que é a questão do aprendizado. Então, tudo bem, tinha lá um plano de reforma do Estado, tinha toda uma circunstância, uma década, gente super qualificada, bem pensante, o Bresser, a equipe dele, que tinha gente muito boa, como de fato tinha mesmo, a gente sabe disso. Bom, e fizeram esse plano, enfim, de uma maneira muito densa, muito pensada, muito refletida. Agora, produzir os instrumentos legais e não se produziu nenhuma forma de difusão desse conhecimento. De difusão que eu digo não é de apostolado, entendeu? Mas é de difusão mesmo, de debate, de ir a público, de juntar os atores envolvidos, juntar os agentes envolvidos dentro do setor público, fora do setor público, e fazer seminário, fazer reunião, e difundir, fazer, enfim, cartilha, fazer publicação, lançar artigo em jornal, etc. Quer dizer, houve, eu acho que uma certa timidez, ou não se atentou para a necessidade de você criar uma cultura, de você começar a criar uma cultura, de você criar uma comunidade até epistemológica distinta da comunidade que estava prestando serviços até então. Então, essa história do aprendizado do conjunto de atores sociais envolvidos, como você levanta, ela é fundamental e ela foi pouco desenvolvida. A gente tem feito nas parcerias que nós, Via Pública, que temos feito como o CIP, a gente tem procurado dar muita atenção para isso. A gente vai a debate, vai à Câmara Municipal, vai ao Conselho Municipal de Saúde, junto aos funcionários da Secretaria, no caso da saúde, chama o pessoal da administração, de finanças, negócios jurídicos, que são todos parceiros. Você quer ver dentro da Secretaria da Saúde, Carvalheiro, eu acho que talvez no Estado, pelo fato da experiência ser limitada aos hospitais, esse problema seja mais atenuado, mas na Secretaria Municipal de Saúde, os problemas de você fazer, por exemplo, o acompanhamento de resultados, que não pode ser feito pelo núcleo gestor do contrato de gestão. O acompanhamento de resultado tem que ser feito pela atenção básica. Certo? Que é quem toma conta, quem gere, quem faz a gestão das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família, etc. Então, é um ator finalístico, quer dizer, uma área finalística da secretaria que tem que estar envolvida numa outra forma de prestação do serviço. Isso gera muito conflito. Tá? Isso não é simples. Que não basta uma decisão da administração superior da pasta. Isso tem que percolar
entendeu? Porque são uma cidade com o tamanho de São Paulo, não dá para imaginar que é do centro que você vai controlar o que acontece nas periferias, né? Então, e realmente faltou muito, de uma maneira geral, este modelo. Do lado da sociedade, o que é que se tem visto? Olha, tem de tudo, viu, Laura? Tem desde gente seríssima, tem de comprometida e tal. Evidentemente que na hora que você coloca, né, a gente foi para uma cidade e aí o vereador dizia, mas sem fim lucrativo? Essa entidade sem fins lucrativos. Vai dizer que o cara vai fazer isso aí, alguma coisa ele ganha com isso. Claro que ganha. Certo? Agora, o ganho não é necessariamente o lucro. Entendeu? O que a gente ganha? Vocês, acho que todos vocês, ou quase todos vocês, estão de alguma maneira associados à função pública. Certo? Ou centro de pesquisa, ou universidade, ou instituições, ou entidades. Vocês estão atrás de lucro, vocês estão na porta errada. E eu acho que vocês são pessoas legais, vocês são sérios e tal. Eu acho que vocês estão aqui porque vocês estão interessados em fazer um mundo melhor. Então, o lucro em si não é a melhor, não é a única recompensa. Agora, há outras recompensas no processo de trabalho e inclusive do ponto de vista institucional. Entende? Por que uma Santa Casa vai assumir mais um hospital, vai assumir uma região de saúde? Por quê? Porque ela está fazendo mais da missão institucional dela. Certo? Esse é um objetivo alto e nobre, né? E lúcido, como diria o poeta. Mas enfim, esse é um objetivo elevado. Porque ela vai aumentar o número de residências médicas. Então aqui começamos a chegar num interesse um pouquinho mais palpável. É verdade. Porque ela projeta mais o nome dela. Bom, é verdade. Agora, tem gente que entra nisto, como tem gente que entra na função pública, quem presta concurso público para certas funções de fiscalização, etc., sabe disso, que o cara está lá para ganhar dinheiro. Certo? Ele quer ser um funcionário público para poder fazer o achaque, para poder fazer, enfim, a corrupção, etc., etc. Então, as respostas são as mais variadas. Acontece o seguinte, que a obrigação de fiscalizar é do poder público, entendeu? Ele é o concedente, ele é o contratante, ele vai repassar o dinheiro, ele define a política estratégica. Então ele tem que tomar conta de que entidades sérias sejam credenciadas. Entende? Porque as respostas desse ponto de vista são as mais variadas. Também falta no setor não governamental, não estatal, né, nesse setor público não governamental, também falta a consciência do modelo. Tá? Que aos poucos ela vai se formatando. Tá? Agora, ninguém é santo, de lado nenhum dessa história. Se a gente achar que está todo mundo e tal para o bem e tal, não está. As pessoas são pessoas, as entidades são entidades, elas têm objetivos, elas têm finalidades, elas realizam seus propósitos e pronto, trata-se de estabelecer coisas de nível elevado e que vise, enfim, o bem-estar da população. Essa diferença entre... De fato, há uma concentração em ciência e tecnologia no governo federal. Eu esqueci de mencionar uma experiência muito interessante que tem a ver com a observação que o Carvalheiro fez, que é a experiência de São José dos Campos, de gestão do Parque Tecnológico de São José, que é feito através de uma OS. Também é uma experiência de caráter local, uma OS que, enfim, vai bem, tem bons resultados. Por que é que tem essa concentração na área de ciência e tecnologia? Eu acho que por um certo ativismo da área de ciência e tecnologia naquele momento no governo Fernando Henrique. Entende? Eu acho que houve um envolvimento grande de gente, especialmente, eu estou falando do Carlos Pacheco, do Carlos Américo Pacheco, né, que tinha um envolvimento grande com esse projeto, com a reforma do Estado, enfim, e eu tenho impressão, não sei, tem gente mais qualificada do que eu para falar nisso, e enfim, de todo o resto também, mas que viveu essas coisas mais de perto, mas eu tenho a impressão de que foi uma coisa circunstancial e num setor onde se exige muita agilidade, onde se exige facilidade para poder produzir resultados. Né? Quer dizer, você submeter as entidades ligadas à pesquisa, ligadas a ensino, ao mesmo rito, entende? Que uma entidade pública que cuida de um assunto rotineiro, realmente tem alguma coisa errada. Quer dizer, você precisa criar mecanismos mais ágeis para certas áreas em que você não pode esperar, porque senão você perde o bonde. Certo? Perde o bonde significa que você perde profissionais, você perde competitividade, você não faz uma parceria estratégica com um centro internacional, você não manda o cara para um congresso e assim por diante. Na França, que é, enfim, o paraíso aqui da administração pública, parece ser, também é difícil, também é complicado, também é burocrático, também tem contrapartidas, enfim. Os problemas existem em todo lugar. Demétrio, eu acho que está um pouco ligado a isso, né? De fato, tem um conceito com variações locais e setoriais. Se há algum
algum mais adequado? Eu não sei, acho que nessas áreas mais experimentadas, eu acho que em ciência e tecnologia é adequado, eu acho que em saúde é adequado, eu acho que na cultura é um pouco complicado, mas não é que seja inadequado, entendeu? Porque, por exemplo, na cultura, como é que você vai medir, como é que você vai estabelecer metas e resultados, indicadores? Vai dizer, bom, número de exposições. Bom, mas exposição, eu pinto lá umas aquarelinhas em casa, quer dizer, se eu fizer a exposição lá na Pinacoteca, conta? Entendeu? A mesma coisa que conta uma exposição do Picasso? Não. Então, você entra em umas coisas qualitativas que eu acho que na área da cultura são mais difíceis de você parametrizar. Mas eu não vejo por que um guarda de museu, por que um gestor de museu precisa ser um servidor público, forçosamente. Não, você tem N museus privados que funcionam muito bem, quer dizer, a gestão privada de museu funciona bem. E museus privados que funcionam com interesse público, com subsídio, sem subsídio. Nos Estados Unidos tem as fundações, enfim. Quer dizer, então não tem uma discussão assim deontológica assim, do que são as entidades. Né, de um conceito, uma questão existencial. Eu acho que tem uma questão de adaptação e de iniciativa do gestor local. Né, São José dos Campos, é um parque tecnológico, por que não? É totalmente diferente do CGE, é totalmente diferente do laboratório de luz síncrona e assim por diante. Entende? É uma ação de implementação de política pública, de coordenação de um grupo de agentes muito heterogêneos, etc., e todos eles privados. Certo? De arrecadar fundos e de ir atrás de financiamento, e de obter, enfim. Então é uma área diferente. Eu não sei se o legislador pensou em parque tecnológico, por exemplo. Tá? Mas aparentemente está funcionando. Então não sei se tem uma coisa única. Carvalheiro. Quando eu vi o Carvalheiro entrar, eu confesso que deu um friozinho na barriga aqui, porque eu falei, puxa vida, vou falar de OS. Está aqui uma das pessoas que mais entende de OS e de saúde no Brasil. E do setor de saúde, que é um setor fortemente estruturado, que tem uma tradição de discussão, de participação e de construção de um modelo institucional que não vou dizer que é paradigmático, porque muita gente acha isso, mas enfim, sem dúvida, talvez, eu acho que é o modelo mais sofisticado em matéria de pactuação institucional. Eu fiquei preocupado quando ele entrou, mas enfim, as perguntas foram muito interessantes, Carvalheiro, muito obrigado. No caso da SBPC, essa menção que a Laura fez, tanto a SBPC como a Academia Brasileira de Ciências, elas se constituíram enquanto uma figura do direito que chama-se amicus curiae, que são amigos da corte em relação a esta ADIM do Supremo. Quer dizer, elas assumiram o interesse na defesa desta tese, ainda que elas não sejam OS. Nem a SBPC, nem a Academia são OS. Mas elas veem no modelo de OS, como demonstra aqui a citação que a Laura fez, um caminho muito virtuoso. E elas têm sido muito proativas e muito ativistas na defesa do modelo. São entidades plurais, são entidades, enfim, representativas, tanto uma como outra, altamente representativas do universo de produção de ciência e tecnologia, e se constituíram como amicus curiae. Claro, tem toda a discussão das FAPs, que eu não vou nem começar aqui, porque... Essa é mais importante, são mais numerosas e estão sendo massacradas. Caso das FAPs. Fundações de apoio às diversas instituições. Pois quer dizer, você vê, aí vamos pular. Então, Raoni, eu vou retomar, mas vamos lá para a discussão do Mário, que eu acho que emenda bem com isso aqui, esse último ponto, que é absolutamente isso, Mário. Quer dizer, você tem que fazer uma discussão sobre a gestão pública, sobre o Estado, a maneira do Estado atuar. A OS é uma resposta a um problema. Certo? É esse inferno da vida do gestor que não pode, demora, não dá, não faz, não sei o que, funcionário, o bom você não consegue premiar, você não consegue promover um funcionário que está interessado e que tem mérito, etc., e você não consegue punir um funcionário que, no fundo, onera os colegas e onera a população que lhe paga o salário. Então, você cria uma série de amarras na gestão pública que são muito frustrantes. Na verdade, a quantidade de gente da iniciativa privada que assumiu cargos na área pública, que depois sai chutando balde, na saúde mesmo você conhece meia dúzia aqui. Tá certo? De gente que chega lá e o cara, depois de 6 meses, o sujeito diz, eu vou embora, isso aqui não funciona, isso aqui é loucura, não pode nada. É assim, meu. Função pública, gestão pública é duro. Né? Você precisa... Agora... se as outras, eu acho que a norma em si, ela não dá conta de nada, nem a norma de OS ela dá conta em nada. Ela tem inovação? Tem, não tem dúvida. Ela constitui alternativa, ela seria uma alternativa para ser contemplada, inclusive num debate sobre FAPs, por exemplo,
As fundações públicas são uma resposta ao modelo de OS, tá certo? De quem é contra o modelo de OS, mas admite o princípio. Tem uma entrevista interessantíssima do Humberto Costa, ainda no período pré-eleitoral, ele como coordenador da área de saúde do governo da Dilma, então candidatura da Dilma, e as tantas, no meio da entrevista, uma entrevista longa no Valor, perguntam para ele sobre o OS. Ele disse, olha, o partido é dividido, certo? Quer dizer, você tem um pedaço do partido mais associado, mais a associações funcionais e ao movimento sindical, etc., que é contra o modelo. Agora, você tem uma parte do partido que teve funções de gestão, entende, que admite a possibilidade de discutir, ou que eventualmente é favorável, quer, por exemplo, discutir a questão das fundações públicas. Não é? Agora, eu acho que a gente tem que, de um lado, veja, todo o debate em torno dos direitos funcionais, eu acho que ele tem que ser totalmente preservado nos seus canais adequados, corretos, momentos, etc. Agora, nós temos um problema de gestão, nós temos. Na hora que pifa uma lâmpada de um tomógrafo, eu tenho que fazer uma licitação, tá certo? Para comprar uma lâmpada de tomógrafo. Enquanto isso, não tem tomógrafo, certo? Se acabar a lâmpada. E a mesma coisa com remédio, a mesma coisa com os mais variados itens. Estou falando de saúde, mas a gente pode falar de outras coisas na área de ciência e tecnologia. Você pode falar de reagentes, você pode falar de um consultor, você pode falar de N coisas. Então, nós temos um problema de gestão pública. Ao mesmo tempo, nós temos um problema de controle, e de corrupção e de práticas, enfim, equivocadas, erradas, etc. Agora, eu acho que se as demais instituições não fizerem a sua parte, que demais instituições? Nós estamos falando aqui do Poder Executivo, o que é o protagonista dessa história, que foi o proponente dessa história. Mas se a gente não tiver um legislativo efetivamente atuante naquilo que é o interesse público, certo? Naquilo mesmo dos grupos representados no Congresso, na Assembleia e na Câmara. Se a gente não tiver um judiciário efetivo, se a gente não tiver um sistema de leis em que os cidadãos se sintam seguros, se a gente não tiver uma imprensa atuante, entende? Assim por diante, um movimento social atuante, não adianta achar que é a norma do Executivo que vai dar conta, que é a fiscalização do Tribunal de Contas que vai resolver tudo. Então a gente tem uma discussão de fundo de Estado que as OS vêm responder. Elas são inovadoras? São, mas elas não são, como se diz lá, não são a pomada maravilha, certo? Que vai resolver todos os problemas e que não tem outros problemas também, que não engendra outros problemas. Entende? Elas são uma resposta a um conjunto de circunstâncias da administração pública, certo? Então acho que é isso. Raoni, você pergunta como é que se dá a formalização, entre entes da federação. Bom, é um pouco essa resposta que eu mencionei para o Demétrio também, Eu acho que tem uma questão que é circunstancial. Entendeu? A iniciativa. O gestor público tem uma questão, como esse depoimento que o Carvalheiro nos faz. O Covas tinha lá 14 hospitais para resolver, ele foi para os hospitais. Claro, de fato, São Paulo tem um parque de instituições de ciência e tecnologia, institutos de pesquisa, enorme. E nunca se cogitou, até porque a lei vedou. Entendeu? Neste processo que o Carvalheiro vivenciou de discussão da lei, a lei de saúde, ponto. E o Marcos Mendonça conseguiu pegar uma carona e botar a cultura. Foi muito oportuno e colocou a área de cultura. Foram as únicas duas. Então, no plano estadual, se vedou pela negociação no âmbito do legislativo, das entidades do funcionalismo. Em outros lugares ampliou. Para vocês terem uma ideia, no caso da Prefeitura aqui de São Paulo, esse modelo de gestão de micro-regiões de saúde, apesar de serem 10 sobre 25, essas 10 abrigam cerca de 50% da população do município. Então, para acabar da minha parte, esse modelo não é mais um modelo experimental, quer dizer, ele não é mais uma coisa marginal no universo de iniciativas. Há experiências muito interessantes em Minas Gerais, experiências interessantes na Bahia, tanto na área de saúde, gestão hospitalar, como na área de cultura. Sinfônica Jovem da Bahia, gerenciada por uma OS. Tem um hospital novo que está sendo gerenciado por OS também. Então você tem experiências no Brasil, quase que estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro está lá um debate, mas acho que as coisas lá estão sendo feitas de uma maneira talvez um pouco equivocada. Entende? Eu acho que poderia ser introduzido de uma outra maneira. Mas enfim, eles estão lá prosperando nesse debate. Eu acho que a gente tem que debater e aprimorar e corrigir aquilo que não funciona.
e, enfim, fazer trabalhos de convencimento, de ceder, enfim, é isto. Faz parte de todo o processo de inovação você encontrar resistência à mudança e você encontrar obstáculos e superar dificuldades, que senão fica fazendo tudo como está e 35 anos passam rápido, né? Mais ou menos. Obrigado, Ike. Antes de encerrar e fazer os procedimentos de finalização, eu queria convidar todos para o próximo seminário, na segunda-feira que vem, nessa mesma bate-hora, bate-local, bate-internet, que vai ser com o contra-almirante engenheiro naval Luciano Pagano Júnior, sobre o programa do submarino nuclear brasileiro. O submarino é o navio mais difícil, do ponto de vista tecnológico, entre outras coisas, ele tem uma dificuldade de ser construído porque ele precisa ser uma circunferência perfeita para poder resistir a mais pressão e não fazer ruído. E o submarino nuclear, uma das coisas que ele tem é que ele não faz ruído. Essa que é a atratividade de um submarino, a propulsão nuclear, não tem nada a ver com a arma nuclear. O motor é tocado, tem um gerador de energia que acumula energia elétrica. Essa geração de energia é feita por energia nuclear. Esse que é o programa do submarino, que está há muitos anos aqui. A Marinha do Brasil é extrema, talvez das forças armadas seja a mais ativa em ciência e tecnologia. Tem um centro de pesquisa e desenvolvimento bastante razoável, não vou lá há um bom tempo, bastante razoável na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, atrás do aeroporto do Galeão, mas enfim, a ilha é maior. Tem um centro naval aqui em São Paulo, tem um escritório da Marinha, um escritório técnico que fica aqui na Poli, no prédio de engenharia naval, e os cursos de engenharia naval no Brasil nasceram por encomenda expressa da Marinha, que é o da USP e da Federal do Rio de Janeiro. Eu não sei se tem algum novo hoje, mas até onde eu saiba são esses dois que existem. Então a discussão com a Marinha é extremamente interessante, não só do ponto de vista desse programa em si, mas da atividade da Marinha propriamente dita. Aliás, o primeiro computador brasileiro, que foi feito num prédio aqui perto, foi um projeto da Marinha, porque a Marinha comprou umas fragatas, eu não entendo muito da tipologia, acho que eram fragatas inglesas, que eram controladas por alguns computadores. Aí o pessoal da Força falou, opa, a lógica da coisa está aqui. Hoje a gente entende como é que esse negócio funciona, não adianta ter um navio. Então, isso que levou ao desenvolvimento do primeiro computador brasileiro, de um grupo muito forte de pesquisa que tem na USP aqui sobre essa atividade de microeletrônica, máquinas, etc. Bom, então, na semana que vem é com o contra-almirante Luciano Pagano Júnior. E para finalizar, eu queria passar aqui para o Ike como uma doação, aqui é doação, entre aspas, que não tem valor, de mercado, porque é grátis, mas passar para o Ike para ele levar lá para o Via Pública. São 2 livros de um projeto, pegar aqui de um projeto que o Observatório finalizou. São estudos de jovens pesquisadores sobre inovação, etc. Em pouco tempo, os PDFs desses livros vão estar disponíveis no site do Observatório, já estão disponíveis no site do Observatório para captura, que é o nome formal de download, para captura pelos interessados. O livro não tem copyright, pode usar à vontade, só cita quando for usado, tá bom? Obrigado, Ike. Obrigado pela sua presença, e acho que esse debate... e a Laura sempre me lembrando que tem alguns exemplares aqui, isso tudo foi financiado pela FINEP. Quem quiser o livro pode levar embora, não tem nenhum problema, não é roubo, aliás, a difusão pode pegar, porque o livro é distribuído gratuitamente. Se alguém aí de casa quiser, a gente manda pelo correio, mas tem os PDFs disponíveis, tá bom? Bom, muito obrigado, Luiz Henrique. Essa conversa é extremamente importante.
numa avaliação que a gente tinha quando era gestor público lá em Brasília, nessa área de ciência e tecnologia, mas mesmo depois, um dos maiores entraves para o Brasil dar um salto maior em inovação é a amarra do Estado. É muito difícil fazer alguma coisa com a velocidade que precisa ser feita para reagir a determinadas oportunidades ou ameaças, que as duas muitas vezes vêm juntas, com a falta de agilidade que se tem para atuar. Hoje talvez não existisse Petrobras nem Embraer no Brasil por conta da nossa legislação. Só para ter uma ideia. Obrigado. Só para amenizar, o meu irmão foi aluno da Politécnica ainda na Três Rios. O catedrático de Naval dava